Ok. Mais uma vez, né? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Suiliana, eu sou psicóloga, estou no cargo de assessora de diretoria aqui no CRP 16. Eu sou uma pessoa branca, tenho cabelos e olhos castanhos, estou com um batom rosa claro e vestida, né, com uma roupa preta, uma blusa de gola alta, e estou em uma sala com um fundo branco. Bom, o Conselho Regional de Psicologia, né, da 16ª Região, tem a satisfação de receber todas as pessoas aqui presentes nesse evento sobre a formação em psicologia, novas DCNs e o uso das referências técnicas do CREPOP na graduação. O evento de hoje, ele foi proposto pela Comissão de Educação do CRP 16, em parceria, né, com o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, do CREPOP, e juntamente também com a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a ABEP, e tem como objetivos, né, discutir as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em psicologia, aprovadas em 2023, tem como objetivo também apresentar os resultados do diagnóstico realizado pelo CREPOP do CRP 16 em 2023 sobre o uso das referências técnicas do CREPOP na graduação e, por fim, tem como objetivo discutir as possibilidades de inserção do tema políticas públicas e das referências técnicas nas disciplinas de formação. O evento, como eu falei, vai ser gravado e ficará disponível no canal do YouTube do CRP 16, reforçando, né, o acervo do Conselho de atividades que contribuam para a orientação e formação profissional. Siga as redes sociais do CRP 16 para vocês acompanharem as publicações do Conselho e as nossas atividades. Nós agradecemos, né, o CRP 16, agradecemos a presença de vocês nesse evento e peço que pedimos, né, que no momento do debate realizem as suas contribuições. E também agradeço as pessoas que vão assistir posteriormente esse evento. Bom, para compor, né, esse diálogo, esse evento, nós teremos como participantes o Tiago Pereira Machado, que é psicólogo, atualmente está no cargo de presidente do CRP 16, que é mestre e doutorando do Programa de Psicologia Institucional pela Universidade Federal do Espírito Santo. O Tiago também é pesquisador nas áreas de gênero e sexualidade, clínicas do trabalho, narrativas e subjetividades. E atualmente atua tanto na clínica como na docência, na graduação de Psicologia e Medicina. Também teremos como participante, né, a Irani Tomiato de Oliveira, que é psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica e psicoterapeuta. A Irani tem ampla experiência como coordenadora de curso de graduação em psicologia, professora e supervisora de estágio em graduação e pós-graduação, e experiência como coordenadora de serviços de escolas de psicologia. Foi diretora da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a ABEP, em 4 gestões e atualmente é presidente da entidade. Foi membro titular da Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde e fez parte da coordenação nacional do processo de revisão das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de psicologia e do GT das séries do MEC, para o estabelecimento de uma nova política de ensino à distância. Nossa terceira participante, né, desse evento é a Dicineia Souza Bragança. Dicineia também é psicóloga, professora e assessora técnica do CREPOP do CRP 16. Ela é mestre em Psicologia Institucional pela UFES, especialista em avaliação psicológica pela IPOG e especialista em práticas pedagógicas para educação profissional e tecnológica pelo IFES. Para iniciarmos os nossos trabalhos, eu passo a palavra para o nosso presidente, Tiago Pereira Machado. Obrigado, Suiliane. Boa tarde a todos e todas. Sou um homem pardo, estou com uma camisa laranja, uma barba e um cabelo preto que já está aparentemente os fios brancos também. No meu fundo tem uma prateleira com alguns livros. É uma alegria a gente estar aqui agora. Eu cumprimento
quem vai compor hoje com a gente, com a palestra, é a Irani Adicineia, que é a nossa assessora técnica do CREPOP. Essa tarefa de pensar as DCNs, discutir essas DCNs, nós tivemos aí ainda, não conseguimos firmar o pé na garantia da presencialidade da psicologia, sem que a gente tenha ameaça do EAD, mas o Conselho de Psicologia tem essa defesa pela presencialidade, mas as DCNs aprovadas, elas têm diversos ganhos ali na nossa formação, e é importante a gente destacar isso também, que a gente tem perdido muitas coisas, mas as DCNs nos garantiram outras tantas. Então, ter conhecimento sobre elas e ver como que a gente consegue continuar o enfrentamento e a luta, mas também ver a partir dessas mudanças o que a gente consegue aprimorar, inclusive, no trabalho da formação. Embora o CRP16 e o Conselho de Psicologia, de uma forma geral, ele não tem a incidência direta na formação por questões legais, mas é o nosso papel, o nosso dever também fomentar esses debates junto às instituições que têm essa autonomia e autoridade para poder fazer. Por isso, a Irani está aqui e a BEP tem esse apoio do CRP16, tem apoio do Conselho Federal de Psicologia, porque são os nossos parceiros que ajudam que a gente possa ter uma formação mais qualificada e enfrentar os desafios desse desmonte mesmo que tem rondado o campo da educação como um todo, mas aqui falando mais especificamente do campo das psicologias. E temos aí o CREPOP para poder, a gente sempre reforça a necessidade de inserir junto a nossa formação, as nossas disciplinas, o trabalho que o CREPOP tem feito já há muitos anos, na construção de referências técnicas. Então, a Dil vai estar podendo dizer aí como que aqui no Espírito Santo a gente está, mas também os avanços dentro do Conselho Federal, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse instrumento, essa ferramenta que é o CREPOP, que nos dá diretrizes de atuação e é um produto construído junto com trabalhadores e trabalhadores dos serviços públicos, né? Uma ferramenta que passou a ser política permanente de gestão no Conselho Federal. Então, o CREPOP hoje, ele é mais um instrumento aí de orientação do Conselho, que é construído a partir das próprias trabalhadoras e trabalhadores das políticas públicas. Não vou me estender muito aqui, é uma fala mesmo de apresentação e acolhimento de quem vai poder falar mesmo, que é a Irani e a Dil, e espero que a gente possa aproveitar, sobretudo na hora que a gente abrir para os debates, e aí a gente possa levantar as nossas questões também, tirar as nossas dúvidas, também fomentar uma discussão de qualificação e melhoria diante dos desafios que a gente tem na formação. Quem está aí no dia a dia da sala de aula sabe que a gente tem muita coisa para poder discutir aqui, e só coletivamente que a gente consegue, de fato, pensar estratégias de melhoria e qualificação desse espaço que tem sido tão atacado, né? Obrigado a todas, todos e todes, e que a gente possa ter uma tarde proveitosa hoje. Obrigada pela fala, Tiago. Passa a palavra para a nossa querida Adicineia. Boa tarde, eu sou a Adicineia. Vou só fazer uma pequena correção. O meu mestrado é em psicologia, não é em psicologia institucional, mas, detalhe da apresentação. Sou uma mulher negra, retinta, cisgênero, tenho cabelo crespo, um pouco acima do ombro, estou usando uma blusa roxa, de mangas curtas, e brincos dourados. Ao fundo tem uma prateleira com algumas coisinhas e uma porta numa parede branca. Eu sou assessora técnica do CREPOP, do CRP16, né? Tenho trabalhado, né, desde o ano passado nessa parte da gestão, né, como um todo. A gente vai trazer algumas informações sobre uma proposta que nós tivemos no ano passado para fazer um diagnóstico, entender um pouco como está o campo da formação em psicologia aqui no nosso estado, especificamente com relação às políticas públicas. Algumas pessoas que estão acompanhando hoje com a gente, né, estão participando desse processo desde o ano passado, né, quando a gente ainda estava com o projeto de estar pensando, né, esse diagnóstico, contribuíram também desde o início, né, principalmente as coordenadoras
do GT de formação, né? Já vi que tem algumas aqui. E aí eu queria apresentar para vocês, queria não, né? Vou apresentar para vocês algumas informações sobre o nosso campo, também para a Irani conhecer um pouco da nossa realidade, né? Aqui do Espírito Santo. Sabemos que temos nossas particularidades, então vou trazer um pouco disso aqui para a gente também alimentar esse debate e poder, de repente, extrair algumas reflexões, pensar em alguns caminhos. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês, para facilitar, né, que vocês acompanhem esse entendimento também. Conseguem visualizar aí, certinho? Vamos lá. Só para contextualizar, né, o Tiago mencionou a questão da institucionalização do CREPOP, né? O CREPOP, ele existe no Sistema Conselhos desde 2006, né? Cada unidade regional de Conselho de Psicologia tem uma unidade do CREPOP, nós temos também uma coordenação nacional. E aí o CREPOP, ele é nacionalmente conhecido pela produção e divulgação de referências técnicas sobre a atuação dos psicólogos em políticas públicas, e o CREPOP aceitou o desafio do Sistema Conselhos de ir para além da produção das referências e pensar a disseminação dessas referências para os profissionais e também no campo da formação, né, dar maior visibilidade e possibilitar que essas referências alcancem também outros espaços. Então, esse trabalho, ele parte também um pouco desse desafio de ampliar o trabalho do CREPOP e de disseminar ainda mais as referências técnicas que nós já temos publicadas e as que serão produzidas. É importante, para quem não conhece o CREPOP, a gente destacar que o CREPOP, ele surge meio que como uma resposta a mudanças muito significativas que a gente observava na história da psicologia, nos campos de atuação. A entrada dos profissionais de psicologia nas políticas públicas, e muitas vezes uma formação que ainda era muito direcionada para uma atuação individualista, uma atuação clínica. E aí o CREPOP surge com uma proposta de ampliar essa formação, que em algum momento na graduação não conseguia contemplar toda a pluralidade das políticas públicas, e o CREPOP, ele surge então com essa proposta de orientar a categoria com relação a essa prática profissional. Tiago também mencionou que é um trabalho que procura desenhar essa prática e construir essas referências a partir do ponto de vista dos profissionais. Então, o CREPOP, ele está sempre também em contato direto com a categoria, para que a própria categoria possa nos dizer e nos mostrar como que o trabalho da psicologia está acontecendo. Para a gente entrar mesmo, né, no campo do diagnóstico, como eu mencionei, essa proposta ela surgiu no ano passado, né? Tem uma questão de deliberação das nossas instâncias democráticas, né, de pensar essa questão do uso das referências técnicas na formação. Foram definidos alguns objetivos, né, para que a gente pensasse essa proposta, tanto do diagnóstico quanto esse diálogo também. Dentro desses objetivos, a gente pode destacar alguns pontos que eu já mencionei. Fomentar essa discussão sobre políticas públicas na graduação, ampliar a possibilidade de inserção desses temas, né, sobre as políticas públicas, e também das referências técnicas nas disciplinas, localizar, muitas vezes, o trabalho que muitos docentes já realizam utilizando as referências técnicas, divulgar essas referências e também sistematizar algumas informações sobre esse campo aqui no nosso estado, até mesmo para subsidiar as ações do CRP, e para que a gente possa também pensar em alternativas, né, e possibilidades para melhoria, para a construção de práticas diferentes. E aí, a gente tem, né, hoje no Espírito Santo, 28 instituições de ensino superior que ofertam o curso de psicologia, né? A gente tem aí na apresentação como essas instituições estão distribuídas, né, no nosso território. A gente tem a maior parte das instituições aqui na nossa região metropolitana, né, 17 instituições de ensino, incluindo a nossa instituição pública federal, que é a UFES, e 16 instituições privadas. Temos 3 instituições na região norte, 3 na região central, nas 2 regiões apenas instituições privadas, e na região sul nós temos 5 instituições, sendo 4 privadas e 1 instituição pública municipal. Essa divisão geográfica, né, é uma divisão estabelecida pelo IBGE, a última que a gente teve,
A gente já viu outras divisões, mas essa é a nossa mais recente, então a gente já percebe uma concentração, né, das IES numa determinada região, né, que é a nossa região central mesmo, né, onde fica a nossa capital. Temos um número significativo de instituições na capital, propriamente dita, e na região metropolitana, né, que a gente chama aqui de Grande Vitória, mas a gente consegue perceber um pouco como que está distribuído essas instituições de ensino aqui no nosso estado. O diagnóstico, ele surge a partir de um levantamento que foi realizado no ano passado, né, no período de 20 de outubro a 8 de dezembro. Nós realizamos o levantamento a partir de 2 questionários, um direcionado para estudantes e outro direcionado para docentes. E aí compartilhamos, divulgamos esses questionários nesse período, o nosso GT de formação, diretamente para as instituições, e tivemos uma taxa de resposta que poderia ser melhor, né, mas acho que já traz para a gente informações bem importantes. A gente teve, com relação a estudantes, 101 participantes que responderam, 101 estudantes, e aí, para caracterizar um pouquinho esse grupo, a gente tem aqui alguns dados com relação a gênero. A maior parte dos estudantes são mulheres cisgênero, depois a gente tem homens cisgênero, e um número ainda reduzido, né, de estudantes que se declararam homens trans, não binário e mulheres trans. É um recorte que dialoga um pouco, né, com a história da nossa profissão, majoritariamente feminina, né. Com relação à raça e etnia, nós tivemos a maior taxa, né, que se autodeclarou como branca, 42,6%, 40,6% se declarou parda e 16,8% preto. Não tivemos participantes que se autodeclararam indígenas ou amarelos e asiáticos. Com relação à questão da deficiência, né, 94% declarou não possuir deficiência. Tivemos aí alguns participantes que declararam possuir deficiência visual, deficiência auditiva e deficiência física também, né, mas foram números bem reduzidos. Isso a gente está falando do grupo específico de estudantes. A gente tem aí também uma divisão por períodos nos quais esses estudantes estavam matriculados, né, porque foi no final do ano passado. Então, a gente tem números mais significativos até o 4º período, do 1º ao 4º período, mas temos representação de todos os períodos do curso de psicologia, do 1º ao 10º. A maior parte, até porque, né, a maior concentração das instituições é na região metropolitana mesmo, né, 53%, mas também tivemos participantes de todas as regiões, 17,5% da região central, 7,2% da região sul e 21,6% da região norte aqui do estado. Então, apesar da gente não ter uma amostra muito grande, ela é uma amostra bem diversa, né? A gente conseguiu estar, talvez, né, em todas as regiões, ainda que a gente não consiga a representação de todas as instituições. E aí nós perguntamos para esses estudantes se eles têm conteúdos específicos sobre psicologia e políticas públicas na graduação. E perguntamos se esses conteúdos eram curriculares ou extracurriculares. Com relação aos conteúdos curriculares, 67% respondeu que sim, né, que tem esses conteúdos específicos, e 32,7% que não. Extracurriculares, 59,4% relataram que tiveram, e 40,6% relataram que não. É importante a gente lembrar que a gente teve uma taxa de resposta muito significativa do 1º ao 4º período. Né? Do 1º ao 4º período, dependendo da grade, da matriz curricular, a gente tem ainda disciplinas muito introdutórias, né? Então, esse dado ele pode também ter essa relação. Perguntamos também como eles observam, avaliam a relevância desses conteúdos. E aí, a maioria concorda que esses conteúdos são relevantes, 40,6% concorda. 26,7% concorda totalmente, então a gente tem uma maioria que considera, sim, que esses conteúdos são relevantes. 26,7% não concorda nem discorda, e aí a gente tem aquela taxa significativa que não teve os conteúdos, e
Alguns discordaram, né, uma taxa menor, discordaram e discordaram totalmente também. Com relação à metodologia de ensino desses conteúdos, né, a gente também perguntou como que esses estudantes avaliam essas metodologias. A maioria considerou que as metodologias são regulares, 39,6% dos estudantes. Número bem próximo considerou que essas metodologias são boas, 38,6%, 13,9% consideraram ótimas, 5,9% ruins, e um quantitativo um pouco menor considerou que essas metodologias são péssimas. Tem uma galera meio revoltada. Mas, continuando, né, a gente perguntou se esses estudantes tiveram acesso, ou têm acesso, às referências técnicas do CREPOP, quando eles têm esses conteúdos. Né? E aí, com relação às referências técnicas do CREPOP, os conteúdos específicos sobre políticas públicas, 37,6% informou que sim, que tem acesso às referências técnicas. Para conteúdos gerais, e a gente entende disciplinas que não são nomeadamente classificadas como disciplinas de políticas públicas, mas muitas vezes o professor utiliza, a gente vai ver depois as disciplinas que os professores costumam trabalhar com as referências técnicas, 34,7%, então, informou que tem acesso às referências técnicas em conteúdos de disciplinas que não são diretamente relacionadas a políticas públicas. Então, são taxas bem próximas, né, independente dos conteúdos. Isso é um número interessante, porque quando a gente olha as grades de uma forma fria, né, com aquela nomenclatura da disciplina, a gente tem uma ideia inicial de que a gente tem pouco de políticas públicas nas matrizes curriculares, né. Só que quando a gente entende que os professores conseguem articular a temática em disciplinas que não são, nomeadamente, disciplinas de políticas públicas, a gente consegue entender que é uma temática que está transversalizando os outros conteúdos. Seguindo, a gente perguntou sobre as estratégias utilizadas para trabalhar esse conteúdo. Então, a grande maioria indicou a leitura individual, a leitura conjunta também foi mencionada, e a questão do realização de trabalho em grupo, né, as referências, acho que como fundamentação para seminários, para realização de trabalhos. Muitos também indicaram que os professores utilizam diretamente como conteúdo em sala de aula, e a gente sabe que às vezes os professores não são de estratégias, né, por conta de questões institucionais, como que você consegue incluir isso em plano de ensino e tal, né, dependendo da realidade da instituição, cada professor lança mão de alguma estratégia para conseguir adotar esse material como um conteúdo em sala de aula. Também são utilizadas na realização de trabalhos individuais. Então, a gente tem metodologias quase clássicas que a gente observa em sala de aula, né, e as referências técnicas, elas estão também auxiliando nesses processos. A gente tem uma questão muito importante que a gente perguntou sobre desafios e potencialidades, mas nós vamos relacionar isso a partir da fala dos docentes e dos discentes. Vamos caracterizar primeiro esses docentes, para que depois a gente possa fazer uma reflexão do todo, né, porque muitas considerações convergem, né, muitas perspectivas dos alunos convergem com perspectivas dos docentes também. Então, com relação à participação de docentes na pesquisa, tivemos aí uma taxa de resposta de 27, uma resposta, infelizmente, foi invalidada, porque foi uma estudante que acessou o questionário equivocadamente, então a gente precisou invalidar. A maioria dos docentes declararam homens cisgênero, né, 59,3%, 40,7% mulheres cisgênero. Com relação à raça e etnia, temos mais uma vez a maioria branca, 48,1%, 40,7% se declarou pardo e 11,1% se declarou como negro. Com relação à deficiência, 88,9% declarou não ter nenhuma deficiência. Alguns declararam deficiência visual, deficiência física, e aqui a gente teve uma pessoa que declarou uma questão de saúde específica, né, que é considerada uma deficiência física e por isso está indicado como outros. Alguns professores, né, atuam também como coordenadores, então nós tivemos professores
que tem nessa dupla função na instituição, atua como docente e atua como professor também. Temos colegas aqui nessa situação. Tivemos também profissionais que atuam exclusivamente como coordenadores e que atuam exclusivamente como professores, que foi a maioria. Então, 74,1% que atuam como professores, 18,5% que é professor e coordenador, e 7,4% que atuam apenas como coordenadores. Novamente, a maioria, né, dos participantes atua na região metropolitana, aqui do Espírito Santo, mas tivemos também representação das outras 3 regiões, 19,2% da região central, 7,7% da região sul, 15,4% da região norte. Perguntamos também para os professores se eles conseguem utilizar as referências técnicas, né, para trabalhar os conteúdos na graduação. E 70,4% desses participantes informaram que sim. Nesses que informaram que não, a gente tem também os coordenadores. Então, acaba que o coordenador ele não está em sala, então, dificilmente, ele vai conseguir responder essa pergunta de forma afirmativa. Tivemos uma pergunta também para saber quais são as referências técnicas que esses professores mais utilizam. E aí, a referência que foi mais citada foi a referência de relações raciais, né, que é uma publicação das mais citadas que a gente tem no TEPOP, por tratar de um tema, né, que é específico, que é muito caro para a psicologia também, e acredito que a gente tenha avançado um pouco nas discussões sobre isso, também no campo da formação. Temos aí a duplinha das políticas públicas, né, saúde e assistência, que são as referências técnicas de atuação no CRAS e no CAPES. 57,9% dos docentes relataram que utilizam essas referências, e são referências que foram atualizadas recentemente pelo CREPOP, né, a gente tinha uma primeira versão e foram atualizadas nos últimos 2 anos. Políticas públicas de álcool e outras drogas, que também entra na questão do campo da saúde, e atenção básica, que tem sido um campo em ampliação aqui no nosso estado, né, tivemos nos últimos, talvez 2 anos, né, talvez um pouco mais, a Ana e o Thiago talvez me corrijam, mas a gente tem tido uma expansão da atuação de profissionais nesse campo aqui no estado, recentemente, e eu acho que isso reflete, né, um pouco também em propostas de se trabalhar isso na educação básica. Educação básica e atenção básica à saúde, né, que estão aqui mencionados, eu inverti, mas a atenção básica à saúde está no mesmo percentual que políticas de álcool e outras drogas, e educação básica foi mencionada por 47,4% dos professores. Tivemos outras referências mencionadas, psicologia do esporte, atuação de psicólogos em varas de família, né, utilizada para as disciplinas de psicologia jurídica. Outras referências que mobilidade humana e trânsito, né, que é uma referência que nem sempre a gente discute muito, mas também foi mencionada por alguns professores, então a gente percebe que existe uma exploração desse material também por parte dos docentes que responderam à pesquisa. Perguntamos sobre as disciplinas, né, quais são as disciplinas onde os professores mais utilizam as referências técnicas. E aí, algumas instituições têm essa disciplina específica chamada Psicologia e Políticas Públicas, não são todas, mas algumas têm, e que, né, se sobressaiu. E aí, a gente tem também algumas disciplinas que talvez não entrariam diretamente no escopo, como Psicologia Social e Comunitária, né, que tem também um percentual de profissionais que relataram que fazem uso dessa referência. Ética e legislação, apesar das referências, né, não normatizarem, elas orientarem, elas trazem muito essas reflexões sobre o compromisso ético, sobre aspectos éticos também, acho que isso faz sentido na sala de aula. Psicologia social, psicologia do esporte, psicologia jurídica escolar, saúde mental também foi bastante mencionada. Em disciplinas optativas, em trabalho de conclusão de curso e em disciplinas de estágio, foram muito mencionadas também. Então, a gente percebe que, por mais que não necessariamente a disciplina seja nomeada, né, com o nome de uma política pública, como Psicologia e Políticas Públicas, essa articulação, muitas vezes, ela acontece nos debates e na discussão que o professor consegue levar para a sala de aula.
As estratégias, né, que eles utilizam, perguntamos também, da mesma forma que perguntamos aos alunos, utilizam leitura individual, leitura conjunta, a questão do conteúdo em sala de aula, né, foi o mais mencionado, realização de trabalho em grupo, né, eu ouvi muito falar da questão dos seminários, quando a gente pensa em trabalho em grupo, né, dinâmicas a partir dos conteúdos, metodologias ativas, trabalhos individuais, então a gente tem, assim, despontando a questão do conteúdo em sala de aula, do trabalho em grupo, mas a gente tem também outras propostas, né, e isso é importante porque era algo que a gente buscava compreender melhor. E aí a gente entra, então, numa pergunta que era discursiva, né? A gente queria ouvir um pouco mais a percepção dos docentes e dos alunos sobre os desafios que eles observam, né, nessa relação entre psicologia e políticas públicas na graduação. E aí eu acho que isso é muito interessante para a gente refletir sobre alguns pontos específicos, que falam um pouco da nossa realidade, mas que a gente consegue também relacionar com algumas questões que as novas DCMs tocam e que são questões que a gente precisa pensar, principalmente considerando o futuro da nossa atuação e da nossa formação especificamente, né? Os alunos trouxeram, né, com relação aos desafios, algumas questões bem específicas, incluindo questões institucionais, né? Alguns alunos conseguem fazer a crítica quanto aos problemas das instituições. Então, foi mencionado o número reduzido de docentes, foi mencionado a falta de investimento na capacitação desses docentes, foi mencionado um número de disciplinas EAD que poderiam ser ofertadas de forma presencial, também foi indicado como um desafio. Trouxeram também algumas críticas relacionadas à própria prática profissional, né? Alguns alunos conseguem observar os problemas que quem atua, né, nas políticas públicas já observam, que é essa falta de investimento, né, uma falta de compromisso, talvez, do poder público em implementar, avaliar e investir nessas políticas, né? Falam de uma certa desvalorização do nosso exercício profissional nessas políticas, e eu acho que isso é algo que toca muito quando a gente tenta discutir essas temáticas na sala de aula, né? Às vezes o aluno ele tem uma resistência de ouvir sobre políticas públicas, porque ele não considera aquele contexto talvez tão atrativo. E aí eles trouxeram também como um desafio essa postura dos colegas, né? Essa postura deles enquanto alunos, de muitas vezes valorizar uma área em detrimento de outra, essa romantização que a gente observa muitas vezes da atuação na clínica. E isso, para alguns, é justificado por essa falta de investimento nas próprias políticas públicas. Mencionaram algo que eu acho que é muito importante também para a gente pensar, que é o perfil de aluno trabalhador, né? A gente tem alunos que estão aí, a maioria das nossas instituições são privadas, então nós temos muitos alunos que precisam trabalhar até para se manter estudando, e como que isso também é um desafio para que eles consigam se aproximar, né, dessas propostas com políticas públicas que muitas vezes vêm no período dos estágios, ou que exigem um investimento de estudo um pouco maior. E falam muito também da questão da preocupação com a empregabilidade, né? Preciso, depois que me formar, conseguir um emprego, sobreviver e etc. Trazem uma crítica também à questão das metodologias, falam de massividade de conteúdo, de uma abordagem muito tecnicista, que dificulta a reflexão sobre o tema, e isso para eles também é um problema, e relatam uma questão clássica, né, que é esse distanciamento entre teoria e prática, que é algo que a gente busca sempre diminuir, mas que muitas vezes é sentido. Então, a gente tem essa incidência dessas palavras que estão maiores na nuvem, né, que é as palavras que eles mais mencionaram, falando sobre prática, sobre área, sobre falta de algo, né, eu acho que isso é interessante para a gente pensar em algumas coisas. E quando a gente perguntou para os docentes o que eles observam como desafio, tá aí a falta de novo, né? A falta, ela comparece novamente como uma palavra muito frequente. E aí a gente tem, novamente, questões institucionais, né? Não uma oferta de formação ampliada,
essa questão dos trabalhos nas comunidades, né? Que você tem um projeto de extensão, tem uma prática de estágio, mas isso não é remunerado de alguma forma, dependendo da instituição. A questão da redução da carga horária de algumas disciplinas, né? Você tem uma carga horária prevista, a instituição reduz, né? A questão das disciplinas EAD também, né? Veio aqui como uma crítica por parte dos docentes, que, segundo eles, dificulta o debate direto e efetivo na formação desses futuros profissionais. Né? Você tem um tempo reduzido em sala de aula, com o conteúdo que você precisa dar conta, ou você não ter esse tempo em sala de aula, né? Isso ser substituído pela modalidade de educação à distância. Também mencionaram a postura dos alunos com relação às políticas públicas, e nisso as duas categorias concordam, né? Alguns alunos não têm muito interesse pela temática, não entendem como essa atuação acontece e nem sempre têm o interesse de compreender. E aí é um desafio de como você consegue, né, mostrar para esse aluno do que você está falando, essa questão de banalizar uma área e supervalorizar outra. Foi mencionada a ausência de movimentos estudantis, né? Nós tivemos, né, na época, se eu não me engano, era um GT no conselho, mas ele acabou perdendo força e tal, então não temos muita mobilização estudantil, e isso os professores também percebem nas instituições. E eles relacionaram também, né, essa problemática da atuação nas políticas públicas como desafiadora, criação de outras políticas, a falta de autonomia de alguns profissionais, dependendo do campo que ele atua. Então, isso também foi trazido pelos professores, e a gente percebe que são desafios consideráveis, né, e que tanto os professores quanto os alunos, eles conseguem observar isso. Quando a gente perguntou sobre potencialidades, né, a gente quer saber das dificuldades, a gente quer saber também como que isso é positivo, né? Apesar dessa crítica a algumas metodologias, foi reconhecido também por parte dos estudantes a qualidade do corpo docente, né? Como que um corpo docente que tem uma vivência prática, que dialoga com os alunos, consegue imprimir uma qualidade, né, no trabalho, e isso facilita a produção do conhecimento e a reflexão deles em sala de aula. Falam também de como que pensar as políticas públicas pode promover uma mudança nessa perspectiva, né, de pensar a psicologia para além do espaço da clínica, de pensar a psicologia para além do trabalho individualizado, e que isso também favorece a formação do senso crítico deles, né. Então, para eles, isso auxilia nessa formação de competências e habilidades que a gente considera tão importantes, que a gente tem previstos na nossa DCN. Então, a gente tem conhecimento, compreensão, falam de políticas específicas, né, como fatores positivos nessa relação. Os professores, eles falam também dessa questão de uma formação política, de exercício de crítica do pensamento, de repensar algumas relações, né, que é algo que o Sistema Conselhos defende muito, né, essa formação crítica política, para que seja uma atuação de fato envolvida com as necessidades da sociedade. Então, os professores, eles trazem isso também como potencialidades, falam de uma possível superação desse modelo individualista, elitista, clinicamente centrado, e, segundo eles, esse contato com as políticas públicas permite desenvolver algumas competências, como escuta qualificada, manejo de situações sociais, trabalho com outras categorias, entre outras questões. Então, a gente consegue perceber que temos, né, sim, desafios, mas que temos também muitas possibilidades dessa relação da psicologia com as políticas públicas que vem, né, definida nas DCNs, que a gente não pode desconsiderar. Então, a gente pensa, né, enquanto contribuições das referências técnicas do CREPOP, além de oferecer essas diretrizes e orientações para nortear a prática, essa integração no processo de ensino-aprendizagem, ela pode garantir que os estudantes adquiram conhecimentos atualizados sobre normativas, sobre processos de trabalho, questões técnicas, questões legais, que isso vai contribuir também para que a formação esteja mais alinhada com as exigências do mercado e possibilidades de atuação para esses alunos, né?
Pensando nessa crítica, né, que a gente traz, a questão das metodologias, a gente relacionou, e depois a gente vai disponibilizar para vocês das IES, um material com algumas possibilidades, né, de estratégias metodológicas. Eu vou passar rapidinho, né, porque a gente vai compartilhar com vocês, mas são propostas que conseguem articular tanto o uso das referências técnicas, quanto o foco em algumas das habilidades e competências que a gente tem inscritos nas nossas novas DCNs, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, as habilidades relacionadas às competências científicas, né, de metodologia, de investigação, temos também as competências profissionais, que falam muito mais do que a gente precisa para estar atuando nos contextos. Então, a gente tem algumas sugestões de possibilidades, né? Uma delas é a aprendizagem baseada em problemas, né? Na verdade, na resolução desses problemas. Os alunos vão se debruçar sobre uma temática, muitas vezes as próprias referências técnicas trazem estudos de casos com problemáticas e com boas práticas, né? Então, elas servem também como um estudo de caso. A aprendizagem baseada em projetos, né, que além de você buscar resolver uma situação, um problema, você procura apresentar, né, uma proposta de solução organizada na forma de um projeto. Imersão e visita técnica, né, que é o aluno estar presente nos espaços, conhecer o espaço diretamente, vivenciar como que o trabalho acontece, ainda que ele não o execute. Estudo de caso, né, a gente tem também nas referências muito forte algumas discussões, e a partir de um estudo de caso, às vezes até elaborado pelo professor, você consegue utilizar a referência para fazer essa discussão. Outra possibilidade são os seminários, que a gente pode perceber que já são bem utilizados pelos professores, mas que, ao mesmo tempo que permitem que os alunos se debrucem sobre um tema para entender, e depois eles precisam de uma preparação, de um processo para que eles possam apresentar, a gente entende que isso faz parte, né, do que a gente precisa fazer enquanto profissional de psicologia. Temos estratégias de gamificação, que tem sido muito falado, muito colocado, mas muitas vezes é desafiador você pensar nisso na realidade do contexto que você atua. E temos também, né, o entendimento de que essas propostas, elas não dependem exclusivamente do docente, né? Como a gente viu aí, a gente tem barreiras institucionais que muitas vezes dificultam esse trabalho. E isso não é uma fala só dos docentes, é uma fala dos alunos também. Então, como que você pode, né, desenvolver uma estratégia de gamificação numa turma com 70 alunos, né? Então, assim, fica também uma reflexão de como essas barreiras institucionais, elas dificultam também, né, que o professor possa ampliar essa questão das estratégias metodológicas. Mas, finalizando, né, para passar a palavra para a Irani, a gente consegue perceber que na nossa realidade, né, a partir desses dados, a gente tem as referências técnicas utilizadas de uma forma relevante, né? E a gente tem uma necessidade de melhorar a forma como isso é utilizado. A atuação e o estudo sobre políticas públicas oferecem oportunidades muito positivas de desenvolvimento de competências para esses alunos, mas também a gente tem uma demanda de investimento na formação continuada dos professores e na implementação efetiva dessas políticas públicas aqui. Temos também uma necessidade de maior compreensão sobre as políticas públicas por parte dos nossos alunos e um maior engajamento nas atividades relacionadas a essa temática. E aí, a partir disso, a gente considera como uma possibilidade de melhoria, né, iniciar com uma reflexão sobre essa formação, sobre quais estratégias a gente tem conseguido utilizar, o que tem sido possível, quais barreiras, né, que tem se apresentado como desafios para o nosso trabalho, e a gente sugere que o trabalho nas IES, ele possa, né, de fato, representar um movimento mais ativo por parte dos estudantes, né, rompendo esse modelo de um estudante passivo, de um estudante que recebe, né, que é algo que a gente procura superar já há algum tempo, não só na psicologia, né. Agradeço quem está acompanhando, quem vai assistir depois. Agradeço também se tiver alguém aqui que contribuiu respondendo o questionário, né? Muito importante a participação. Acredito que temos, né, a partir agora da fala da Irani, alguns elementos para a gente pensar num debate, e estamos aí até o final para conversar mais um pouquinho. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Juciné, essa rica apresentação.
Passo a palavra agora para a senhora Irani Tomiato de Oliveira. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá. Então, eu quero primeiro dizer que, então, meu nome é Irani, sou uma mulher branca, idosa, de cabelos brancos, estou usando uma blusa laranja e tenho atrás de mim uma estante com alguns dos meus livros. Não estamos no primeiro slide, né? Vamos agora. Só um instante, Irani. Tá. Então, muito boa tarde a todas as pessoas. Isso, eu quero agradecer muitíssimo o convite do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo, quero agradecer o Tiago, e quero agradecer a Dilciné, que está dividindo aqui comigo esse momento de reflexão, né? Dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que é o tema da minha vida, né? Que é a formação do psicólogo, um tema no qual eu trabalho intensamente há quase 50 anos. Né? Eu vou conseguir hoje falar algumas coisas para vocês, dar um panorama, mas cada um desses temas que eu vou abordar, eles mereceriam uma reflexão muito mais aprofundada, né? Porque vou falar sobre as nossas novas diretrizes, e na medida em que o processo de formação das psicólogas e psicólogos é um processo extremamente complexo, as nossas diretrizes também são extremamente complexas, não poderia ser de outra maneira, né? Então, a gente vai conseguir dar uma passada pelos aspectos principais das diretrizes, mas isso vai demandar, certamente, muito mais reflexão, muito mais discussão e muito mais estudo, né? Eu quero começar contando um pouquinho para vocês o que é a ABEP, porque nem todas as pessoas conhecem. A Associação Brasileira não é ainda aí. Continua isso, obrigada. A Associação Brasileira de Ensino de Psicologia é uma associação científica, né, de âmbito nacional, que tem como objetivo principal trabalhar pela qualidade da formação da psicóloga e do psicólogo brasileiros, pela qualidade técnica, pela qualidade ética, né? E é isso que a gente faz. A associação tem uma diretoria, eleita a cada 2 anos, e ela promove uma série de ações para difundir esse conhecimento, para difundir essa reflexão. Então, a gente tem um curso para formação para coordenadores e professores, principalmente do NDE, a gente tem fóruns de debates, a gente faz palestras, faz lives, enfim, tudo aquilo que a gente acha que pode ajudar e que a gente é demandado a fazer nesse sentido de qualificar a formação. Para isso, a ABEP também tem muitas parcerias, né? Uma parceria fundamental é com o Sistema Conselhos, então, tanto com o Conselho Federal como com os conselhos regionais, com outras associações da psicologia, e para isso também a ABEP busca sempre um contato com as instâncias governamentais que têm a ver com formação e educação, particularmente o MEC, e várias das instâncias do MEC. Né? Isso é muito importante para a gente poder interferir nos processos e nas decisões. Né? A gente está num momento agora de retomada desse contato, né? Esse contato ficou absolutamente rompido durante cerca de 6 anos, até o início do ano passado. A gente não conseguia conversar, a gente não conseguia discutir, a gente não conseguia retorno, mas a partir do ano passado a gente pôde conseguir retomando esse contato,
E foi aí, inclusive, que conseguimos a homologação das nossas diretrizes. Então, eu quero primeiro localizar um pouquinho a função, quer dizer, a função do conselho, fundamentalmente, é lidar com a atuação profissional, né? É orientar, é fiscalizar a atuação profissional, e é evidente que não dá para imaginar que a atuação possa ser totalmente independente da formação, de maneira alguma, né? Mas o campo da formação em si não é um campo de ação do sistema conselhos. A ABEP é uma associação científica, portanto, ela não tem poder decisório, ela não tem poder de mando sobre nada. Então, o campo da formação é efetivamente um campo de atuação do MEC, né? É o MEC que toma, e as suas diversas instâncias, que toma decisões sobre o processo de formação. Tá? Então, vamos ver um pouquinho como é que foi esse processo no decorrer do tempo. Agora, você muda para mim, por favor, o slide. Vocês sabem que a... Conseguiu mudar? Isso. Acho que você precisa pôr na tela inteira, ele não... Isso, exatamente, obrigada. Então, um brevíssimo histórico sobre essa questão das diretrizes curriculares. Todo mundo sabe que a psicologia passou a ser uma profissão regulamentada em 1962, e que, quando ela foi regulamentada, foi estabelecido qual era o currículo mínimo para a formação de um psicólogo. Esse currículo mínimo, ele era assim, bem engessadinho, né? Ele dizia, um curso de psicologia tem que ter estas disciplinas, tem que ter estas práticas, estes estágios, porque naquele momento o mais importante era ter uma formação unificada no país para que se constituísse verdadeiramente um perfil do psicólogo e da psicóloga brasileiros. Esse currículo mínimo ficou vigente durante 42 anos, não pouca coisa, né? Desde 1962 até 2004, porque a partir do final da década de 1990, o MEC resolveu mudar a sua orientação para os cursos superiores. É uma mudança de paradigma mesmo, é uma mudança muito grande, a mudança do currículo mínimo para diretrizes curriculares. Diretrizes curriculares são uma coisa muito menos engessada do que o currículo mínimo, que consideram regionalidades, consideram diferenças, consideram e dão à própria instituição de ensino um certo grau de liberdade para constituir o seu curso, o seu projeto pedagógico. Então, as nossas primeiras diretrizes curriculares foram publicadas em 2004, elas trouxeram muitas mudanças importantes, muitos conceitos novos, alguns deles eu acho até que não estão totalmente assimilados até hoje, e elas foram republicadas em 2011, apenas com o acréscimo do artigo 13º, que detalhava como é que deveria ser o projeto da licenciatura. O resto, as diretrizes em si, ficou igualzinho, mas acrescentou-se as orientações sobre o projeto de licenciatura. Quando foi lá para 2017, mais ou menos, que foi exatamente o ano em que o MEC fez uma série de portarias que desregulamentou muitas coisas no ensino superior e que abriu espaço para muitos absurdos, né? Em termos de qualidade e de exigências. Um dos grandes riscos que começou a aparecer foi a questão da liberação do ensino à distância. Então,
o Conselho Nacional de Saúde ficou extremamente preocupado com isso, porque sempre considerou que cursos da área da saúde não poderiam nunca ser ministrados à distância, e propôs às profissões que rediscutissem suas diretrizes e que apresentassem uma proposta de novas diretrizes. Foi aí, então, que a ABEP, o CFP e a Federação Nacional de Psicólogos se uniram e organizaram um grande processo de construção de uma proposta de novas diretrizes. O Conselho Federal instituiu 2018 como ano da formação em psicologia, e a gente fez um grande processo, né? Um processo do qual a gente tem muito orgulho, né? Porque ele realmente foi um processo amplo, democrático, participativo. Então, as nossas diretrizes foram construídas dentro deste processo. Volta lá, que eu não terminei aqui. Isso, obrigada. Então, foram feitas 118 reuniões pelo Brasil inteiro. Depois, essas reuniões resultaram em encontros regionais, que foram 5, um em cada região do país. Esses encontros regionais aprovaram propostas sobre temas específicos e elegeram delegados para um grande encontro nacional que aconteceu em Brasília. Pronto, pode mudar o slide. Em maio de 2018. Aí, a partir disso, a gente construiu uma minuta das novas diretrizes, que foi colocada em consulta pública, ainda em 2018, e foi apresentada ao Conselho Nacional de Saúde, onde ela foi aprovada por unanimidade. Depois, ela passou ainda por uma reformulação por uma comissão de especialistas e de grandes pesquisadores da psicologia, e foi apresentada ao Conselho Nacional de Educação, que é o órgão específico responsável pela aprovação e publicação das diretrizes curriculares. Foi apresentada, foi discutida com eles, então nós tivemos uma pequena comissão, da qual eu fiz parte, uma comissão de 3 pessoas, que foi lá discutir com a comissão do MEC, do Conselho Nacional de Educação, responsável pelas nossas diretrizes. Foi uma discussão bastante difícil, uma discussão muito rica, muito interessante, mas, enfim, evidentemente, tivemos que negociar muitas coisas, não conseguimos que as diretrizes fossem exatamente o que a gente gostaria, mas conseguimos, acho, um avanço muito grande. Essas diretrizes foram publicadas em dezembro de 2019 e precisavam da homologação do ministro para começarem a valer. Essa homologação demorou 4 anos para acontecer, né? No início de 2022, nós descobrimos, porque não fomos avisados de nada disso, que o Conselho Nacional de Educação tinha feito uma reanálise das nossas diretrizes, e essa reanálise resultou apenas na retirada de um pedaço de uma frase do artigo 3º, que dizia: a formação em psicologia deve ser presencial. Essa parte dessa frase foi retirada e a resolução foi republicada sem essa frase. Passa o slide para mim, por favor. Então, aí nós começamos a esperar pela homologação. Como eu disse, a homologação durou 4 anos, desde que, no ano passado, com a entrada do novo governo, nós conseguimos retomar o nosso contato com instâncias do MEC, conseguimos dialogar, conseguimos ir lá conversar e explicar todo esse processo que nós tínhamos feito e
a importância dessas diretrizes, porque durante todo esse período, muitos coordenadores ficavam numa espécie de limbo, porque às vezes precisavam reformular o seu curso e as novas diretrizes não estavam valendo, as antigas já se sabia que não iam durar muito, enfim. E aí eu fui ao MEC, na verdade, à Secretaria de Educação e de Regulação e Supervisão do Ensino Superior, no ano passado, e a gente conseguiu, finalmente, que as diretrizes foram homologadas e publicadas. Então, agora elas estão valendo, o que significa que todos os cursos novos já precisam começar de acordo com essas novas diretrizes e que os cursos já em funcionamento têm um prazo de 2 anos, a partir de 1º de novembro do ano passado, para se adaptar totalmente a essas novas diretrizes. Então, a ABEP está num trabalho muito intenso, porque sabemos que temos 2 anos para discutir muito, para oferecer toda a orientação que a gente puder oferecer, para, enfim, ajudar na compreensão dessas diretrizes e na adaptação dos cursos a elas. Tá? Eu vou falar, meio rapidamente, sobre algumas das principais alterações que essas diretrizes trazem, e como eu disse a vocês, a gente poderia parar e conversar algumas horas sobre cada uma delas, né? Mas temos aí um tempo pela frente para criar outras oportunidades e outras situações para aprofundar essa conversa. Então, logo no início das diretrizes, uma ampliação dos valores, dos princípios e dos compromissos da formação em psicologia, né? Então, entre essas coisas, eu estou só assinalando aqui, por exemplo, né, o trabalho por uma sociedade democrática, soberana e socialmente justa, o respeito à diversidade pessoal, social, cultural e ética, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, o investimento na educação permanente. Todos sabemos que 5 anos não é um tempo suficiente para uma formação realmente consistente em psicologia. Esses 5 anos dão e devem dar uma formação básica, mas a educação deve ser permanente, né? Temos todos que zelar pela imagem e reconhecimento da psicologia, e as diretrizes falam na importância das políticas públicas, né, em consonância aqui com o que a Dilcineia estava nos contando, né, já estão nas nossas diretrizes como princípio e como compromisso a importância dessas políticas públicas e o acesso da população aos serviços de psicologia e aos seus direitos sociais. Pode passar. Em relação ainda às principais alterações, a gente tem um artigo importante, e é nesse artigo 3º que estava a frase de que o curso deveria ser presencial. Essa frase foi retirada, segundo o Conselho Nacional de Educação, porque eles não queriam mais que nenhuma diretriz curricular de nenhum curso falasse sobre modalidade de ensino. Claro, havia uma transparente evidência de que caminhávamos na direção de liberar todos os cursos para o ensino à distância, né? Com exceção da medicina, que acho que é o único curso que sempre esteve protegido disso, a gente sabe que a tendência era essa liberação. Essa tendência a gente conseguiu segurar durante esse tempo todo, numa luta constante, né, junto aí aos nossos principais parceiros, e nos últimos tempos o MEC fez um grupo de trabalho para discutir essa questão,
começou a nos parecer que o risco estava ficando um pouco menor. Mas, quando a gente já tinha estabelecido ali uma boa relação com esse setor do MEC, a respectiva secretária foi exonerada, e aí a gente precisa agora recomeçar esse contato. Mas, de qualquer forma, o próprio ministro tem manifestado, em muitas situações, a sua preocupação com a qualidade da formação em várias profissões, a sua preocupação com o ensino à distância, né? E os resultados oficiais mostram claramente os enormes prejuízos que o ensino à distância, particularmente da forma como tem sido utilizado no Brasil, tem trazido à formação. Enfim, valeria a pena a gente marcar um outro evento, uma outra conversa para discutir aprofundadamente essa questão do ensino à distância. Mas eu só quero deixar claro que somos não só totalmente contrários a uma formação à distância para a psicologia, porque entendemos que é uma profissão intrinsecamente relacional e não tem como, né, você ter uma formação com um mínimo de qualidade sem a relação pessoal, e também somos contra o que já está liberado há bastante tempo, que é os até 40% de ensino à distância, até 40% da carga horária total do curso para disciplinas ministradas à distância. 40% é muita coisa, é quase metade do curso e traz prejuízos muito significativos, conforme a experiência tem claramente comprovado. Tá? Então, passa o slide para mim. Continuamos optando por uma formação generalista, com eixos estruturantes muito semelhantes aos que tínhamos desde as diretrizes de 2004, mas nessas diretrizes eu acho que assim, o que é um núcleo comum de formação e o que são as ênfases curriculares são conceitos que estão melhor definidos. Durante muitos anos a gente discutiu essas questões, assim, como é possível uma formação generalista com ênfases curriculares? Isso não é um tanto incoerente? Agora a gente tem mais claro como é que isso deve funcionar, né? E que não é incoerente, e pudemos, nessas diretrizes, definir isso melhor. Então, o núcleo comum de formação é onde se desenvolvem todas as competências básicas obrigatórias na formação em psicologia no Brasil, né, a partir de uma base teórica consistente, e aí conseguimos definir também muito mais claramente quais são as competências que devem ser desenvolvidas durante o processo de formação, tanto as habilidades como as competências. Para isso, a gente utilizou um documento internacional, que é uma declaração internacional de competências fundamentais do exercício profissional da psicologia. Esse documento foi adaptado à nossa realidade, né? E aí tivemos uma lista muito mais completa e acho que mais bem definida de quais são estas competências. Pode passar o slide. As ênfases curriculares também estão melhor definidas, e a definição delas está muito baseada no conceito de processos de trabalho. Esse é um conceito também complexo, que muda. A gente tem um hábito muito, muito, muito arraigado, desde sempre, de pensar nas áreas da psicologia, né? Então, a gente está acostumado a pensar a área clínica, a área da psicologia escolar, a área organizacional ou do trabalho, a área de psicologia da saúde. Mudar
esse conceito de área para o conceito de processos de trabalho não é fácil, mas isso muda a lógica do processo de formação e isso permite uma definição de ênfases curriculares que não é uma pré-especialização, né? Porque quando eu falo em processo de trabalho, eu estou falando no que efetivamente o profissional de psicologia faz na sua atividade, independente do lugar onde ele está, né? Então, só para dar um exemplo rápido, né? Eu posso desenvolver um processo educativo de trabalho, por exemplo, numa escola, que é óbvio, né? Mas eu posso desenvolver isso numa UBS, fazendo, por exemplo, um grupo de orientação para prevenção de gravidez precoce. Eu posso desenvolver um processo de trabalho numa empresa, por exemplo, para fazer um treinamento, né? Ou seja, o tipo de trabalho que eu vou fazer ali, né? O tipo de atividade profissional pode ser exercido em vários contextos diferentes. E se eu tenho uma ênfase em processos educativos, isso não quer dizer que todos os meus estudantes têm que ir fazer estágio na escola, né? Isso quer dizer que eles precisam aprofundar a sua competência para trabalhar com processos educativos, e isso pode ser feito em diferentes contextos. Esse conceito também evita essa fragmentação da prática, essa fragmentação em áreas estanques diferentes, né, e permite o desenvolvimento mais fácil, mais ágil de novas formas e de novos contextos de atuação. Então, cada curso tem que ter pelo menos 2 ênfases curriculares e o aluno tem que poder escolher. Isso é obrigatório. As ênfases devem estar de acordo com as demandas do território onde o curso está instalado, né? E ênfase não quer dizer só estágio, tá? ênfase é um conjunto de conhecimentos que podem ser disciplinas, se o curso tiver uma estrutura disciplinar, e de práticas de estágio. Então, eu tenho que ter uma duplicidade, pelo menos, né, de ênfase, porque se são pelo menos 2, eu vou ter que ter algumas disciplinas de uma ênfase e outras disciplinas de outra, e estágios a mesma coisa. Passa o slide para mim. A carga horária do curso, na comissão do Conselho Nacional de Educação, tem uma formação que até agora é assim, né, que tende muito para desregulamentação. A gente teve muita dificuldade em conseguir manter uma carga horária e uma duração mínima para o curso, né? Então, conseguimos. A carga horária mínima é de 4.000 horas e a duração mínima é de 5 anos. Nas diretrizes, está lá dito que a iniciação científica deve ser incentivada e tem que estar relacionada aos eixos estruturantes e ou às ênfases do curso. E a extensão, isso é anterior às nossas diretrizes, já sabemos que todo curso tem que ter 10% de sua carga horária total em projetos de extensão. Mas o que as nossas diretrizes dizem é que é obrigatório que esses projetos tenham algum vínculo com eixos e ênfases do curso,
né? Não é qualquer atividade que pode ser considerada adequada como projeto de extensão de um curso de psicologia. O próximo slide. O serviço escola é entendido agora como um espaço de prestação de serviço e articulação com a sociedade, e esse item mereceria muitos esclarecimentos, né? Primeiro, o de que eu ainda escuto muita gente falando só em clínica escola. Me surpreende porque há muitos anos a gente já ampliou esse conceito para o conceito de serviço escola, que é, na verdade, onde se organizam e se estruturam todos os estágios do curso. Mas não era obrigatório, até essas novas diretrizes, que o serviço escola fosse um espaço, concretamente um espaço de prestação de serviço. Você podia ter um curso e que todos os estágios fossem externos à instituição de ensino. Não pode mais, parte dos estágios devem ser externos, mas uma parte deles devem ocorrer no espaço do serviço escola, que é um espaço da instituição de ensino. Se vai ter uma clínica ou não, é uma escolha do curso, do projeto, das ênfases. Mas alguns serviços devem ser oferecidos dentro do espaço da instituição de ensino no serviço escola. Conseguimos duas coisas muito importantes, que a coordenação do curso e a coordenação do serviço escola só possam ser exercidas por psicólogo docente do quadro permanente da instituição de ensino. Estava havendo uma forte tendência de instituições de ensino de colocar um coordenador para coordenar 4 ou 5 cursos diferentes, portanto, ele não podia ser um profissional daquelas profissões desses 4 ou 5 cursos, e aí a gente tinha já cursos de psicologia sendo coordenados por pessoas que não tinham a formação em psicologia. Isso não é mais possível, isso agora é uma coisa obrigatória. Próximo slide. Enfim, as CCN também registram que as atividades devem ser tanto individuais como grupais, que deve haver uma diversidade de experiências e de contextos diferentes, e uma articulação com teoria e prática ao longo de todo o curso. Então, os estágios devem começar muito precocemente, para que se possa ter uma verdadeira integração teórico-prática durante todo o processo de formação. Claro que esses estágios iniciais vão ter um nível de complexidade muito menor, mas eles têm que ser estágios. E existe uma definição na Lei Federal 11.788, de 2008, do que é estágio. Estágio é uma atividade que ocorre em campo de trabalho. Portanto, discutir caso de papel dentro da sala de aula não é estágio, né? Discussões sobre textos, atividades de simulação, de role-play, não se constituem em estágios. O TCC passou a ser obrigatório e ligado ou às ênfases ou ao núcleo comum. As nossas diretrizes anteriores não diziam nenhuma palavra sobre TCC. Eu tinha até a impressão que tinha esquecido de pôr alguma coisa sobre isso lá. E a licenciatura, que antes era de oferta obrigatória pelo curso e realização optativa pelo estudante, passou a ser de oferta e realização optativas. Então, a licenciatura vai ser oferecida apenas pelos cursos que optarem por essa oferta. E ela não precisa mais ser feita concomitantemente com o bacharelado. Ela pode ser feita
posteriormente. Tá? O próximo slide. Bom, os estágios, eu acho que são um tema tão importante, que a gente precisaria de muito tempo para discuti-los, né? Eles devem acontecer ao longo do curso, eles devem ser feitos em diferentes contextos para que o aluno tenha uma experiência diversificada. A gente sabe que este é certamente o aspecto mais precarizado dos cursos de psicologia, porque o estágio é a área mais delicada e mais onerosa para a instituição de ensino, uma vez que a orientação de estágio tem que ser dada de forma mais individualizada, em pequenos grupos. Isso custa caro. E as instituições resolveram, há um tempo atrás, que era ótimo abrir curso de psicologia, porque é um curso muito procurado e que podia ser barato para a instituição, já que não exige a compra de grandes equipamentos, de grandes insumos. É um grande engano, né? Porque a gente, de fato, não precisa de muitos equipamentos e insumos, mas a gente precisa de acompanhamento individualizado, de orientação de práticas, estágios individualizados. Individualizado não precisa ser de um em um, mas precisa ser em grupos pequenos. E isso é oneroso. Então, os estágios têm sofrido uma grande precarização que nos preocupa muitíssimo e contra a qual eu acho a gente precisa lutar muito, né? Mudamos o nome dos estágios de estágios básicos para estágios do núcleo comum, porque o nome básico trazia muita confusão de que o estágio básico era necessariamente muito simples, não é, né? E, em vez de estágios específicos, mudamos para estágios de ênfase curriculares. Tá? Pode passar, eu só tenho umas coisinhas que acho que nem vou me deter nelas, né? A regulação de estágios é uma coisa muito importante, e o Conselho Federal de Psicologia fez um convênio com o Ministério Público do Trabalho para fiscalização dos estágios, né? Acho que é uma coisa importante, isso traz para os conselhos regionais uma força maior e melhores referências para fiscalizar os serviços de escola e os estágios, e as irregularidades podem ser encaminhadas para o Ministério Público do Trabalho, que está bastante preocupado com essa questão da irregularidade dos estágios. Tá? Pode passar e ir para o último, mais um, que só tem aí o contato da BEP, o meu contato, para que vocês, se precisarem, fiquem à vontade para chamar a gente, para solicitar, e a gente está aí para isso, para promover essas discussões, para contribuir naquilo que a gente puder. Tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Irani. Bom, o CRP 16 agradece imensamente a presença de todas e todos e informamos que em 30 dias nós vamos encaminhar o certificado de participação. E aí, gente, assim, peço que não saem da sala, né? Como eu falei, orientei no início da apresentação, essa primeira parte, né, da